Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Dando prosseguimento ao nosso estudo da revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2023, cujo tema é o Evangelho de Marcos, comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira, nosso amigo lá de Goiânia, presidente da AD Fama, Assembleia de Deus Ministério Madureira, na linda cidade de Goiânia, Goiás. Nós estamos estudando essa revista linda, maravilhosa, o Evangelho de Marcos. A lição de hoje, programada para o dia 9, a lição de número 9, programada para o dia 26 de fevereiro, baseada no Evangelho de Marcos 8, 27 a 30, tem por título: O servo revela o Pai, o perfeito plano divino. E eu começo a lição dizendo que aqui, hoje, nós vamos ver que o Evangelho de Marcos descreve a intimidade do servo enviado. Sempre que nós usarmos a palavra servo aqui, entende-se Jesus, ok? É porque em Marcos ele é considerado o servo, o Deus que se fez servo. Sua missão era revelar o plano divino, salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vamos então ao ponto 1, a importância de conhecer sobre Jesus. Quem dizem os homens que sou? Pergunta Jesus. Marcos 8, 27. Resposta de Pedro: Tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Jesus é a verdade que precisa ser conhecida por todos. Apesar de muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor, ou seja, não o conhecem como Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguiremos conhecer mais acerca de Jesus. A fé é uma... Lembra de novo que eu falei? Falando na fé de novo, olha a repetição, né? A fé é uma confiança baseada na experiência pessoal, bem como no testemunho que é julgado como confiável. É impossível crer em algo que não estejamos convencidos da verdade. Isso é uma realidade. Como é que você vai acreditar em alguma coisa que você não está convencido que aquilo é real? Por isso é que a lição de hoje tem esse enfoque, a importância de conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus de verdade, como que você vai falar? Se você é um vendedor, como é que você vai vender um produto se você não conhece o produto, né? Então é a mesma coisa. Judas Iscariote é um exemplo daqueles que estão na igreja, conhece a Bíblia, mas não conhece o Jesus que a Bíblia apresenta. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus Cristo, amém? E assim podemos ir ao ponto 2, o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. Marcos 1,11, o Evangelho inicia com o testemunho do Pai sobre o Filho, dizendo: E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, a quem me comprazo. Eu também já repeti, já falei, já citei esse versículo aqui em lição anterior. Repito novamente, memorização, ok? Fixação. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que os temem. 25:14, Salmo. Então nós temos que ter essa certeza que Deus se alegra. No Velho Testamento, alguns exemplos de homens que temeram a Deus e tiveram o privilégio de conhecer parte do segredo de Deus. Homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi e Daniel, entre outros. No Novo Testamento, esse segredo é mostrado quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Strong diz: Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo, com aqueles que o reverenciam e andam corretamente. Meus irmãos, ao libertar um homem que tinha um espírito imundo, Marcos 1, 25 e 26, Jesus foi questionado: que poder é aquele? Quem era ele? Que doutrina nova era aquela? De onde vem essa autoridade que até os espíritos obedecem? Marcos revela em 7 ocorrências que Jesus é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, Marcos 1,11, Marcos 3,11, Marcos 15,39.
Filho amado, Marcos 1,11, Marcos 9,7. Filho de Deus Altíssimo, Marcos 5,7. Filho do Deus Bendito, Marcos 14,61. Portanto, não falta referência bíblica, não falta argumentos para mostrar o plano de Deus revelado por intermédio de Jesus Cristo. Havia um segredo que foi escondido no passado, durante todo o tempo. E esse segredo foi revelado agora no tempo da graça, na pessoa de Jesus Cristo. Então, não falta exemplos, ok? E aqui está esse segredo. Jesus é o segredo. Jesus é a revelação de Jesus a nós, a humanidade. Foi revelado. Que maravilha, que extraordinário. O plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus é o Deus enviado. Jesus é o Cristo enviado por Deus para salvar o povo de seus pecados. E assim, fechamos o ponto 2. Vamos então trabalhar mais diretamente sobre o mistério revelado. Qual é o segredo, né? O ponto 3 fala um pouco mais sobre ele. Vamos então a Colossenses 1, 26, 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Este é o segredo revelado. Jesus sendo revelado agora, conforme o apóstolo Paulo nos fala aqui, a quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Então, qual é o segredo? Qual é o grande mistério? Quem éramos nós? Nós não tínhamos garantia nenhuma. Foi oculto isso de nós. Durante todos os tempos, todas as épocas, todas as gerações. E agora, o segredo, o mistério revelado. Eu e você, o véu do tempo se abriu, o caminho está aberto. Todos nós temos acesso ao Pai. Gentil, judeu, todos têm acesso ao Pai. O mistério foi revelado. O segredo foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Dizia ele, João, batizava com água, entretanto aquele que viria após ele o batizaria com o Espírito Santo. Marcos 1, 7, 8. Todos que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor devem proclamar que Jesus Cristo continua sendo o mesmo e é Ele quem batiza no Espírito Santo. Satanás conhecia a identidade divina de Jesus, o Filho de Deus, ao dizer: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Marcos 4, 3, claro que ele sabia. O que ele queria era atrapalhar, que se ele soubesse, que se ele convencesse Jesus, ele ganharia aquela disputa. Mas graças a Deus ele foi derrotado. Jesus está vivo e eu e você tem a permissão. O segredo foi revelado. E pouco depois, ele dizendo, Satanás, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Mateus 4, 6, usando as escrituras, olha que sutileza, Jesus revelou aos seus discípulos os sofrimentos que, como Cristo havia de passar, mas ordenou que a ninguém a dissesse, olha, vocês fiquem sabendo que eu vou padecer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu sou enviado de Deus, mas calme, não fale nada agora, ainda não é hora. Jesus estava esperando o tempo onde eles seriam revestidos com o Espírito Santo. Aí sim, eles receberiam a capacitação para ser testemunha e estamos até hoje testemunhando por causa dessa revelação maravilhosa. Jesus revelou-se e deu a conhecer ao homem. Assim vimos que por amor aos seus filhos, ele expôs o mistério que desde a eternidade estava estabelecido nele. E assim, para fechar esse vídeo, eu posso concluir. Como discípulo de Cristo, não podemos desprezar o que Deus nos revelou por intermédio de Jesus Cristo. Precisamos entender o seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Deus
crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciar a todos os povos o perfeito plano divino de salvação. E aí, gostou do plano? Vou deixar para você esse plano, meu roteiro de aula, que eu preparei especialmente para esse vídeo, vou deixar para você como presente, de professor para professor. Olha, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Deus abençoe e convido você a ficar conosco no próximo, a lição de número 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.